A paz do Senhor, Deus seja louvado pela sua vida, você que está aqui neste canal assistindo este vídeo de mais um dia de falarmos da palavra do Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja com você neste dia, mais um dia que o Senhor fez, alegremos-nos, regozijemos-nos nele, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Estamos ainda no processo da pandemia desse ano de 2020, hoje uma quarta-feira, e nós estamos falando do amor de Deus e crendo que a cura vem das mãos do Senhor. Já temos algumas notícias boas, em que as vacinas já estão sendo testadas e algumas já com algum resultado bom, mas devemos aguardar no Senhor até o uso efetivamente destas vacinas. Enquanto aguardamos, devemos aguardar no Senhor e com todas as precauções da higiene que devemos ter, o uso de máscara, álcool em gel, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos, amém? Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas é importante que você possa ser alcançado pela palavra do Senhor, amém? O tema da minha pregação de hoje é segue-me, né? Jesus nos chamando, segue-me. Eu vou fazer uma pergunta para nós, né? Você está pronto a seguir Jesus? Né? Mesmo você que já recebeu Jesus como suficiente, seu único suficiente Salvador. Será que nós que estamos, você, eu, nós, que estamos dentro de alguma igreja, alguma congregação, né? Comunidades, nós estamos ali porque somos simpatizantes da causa de Cristo ou estamos ali seguindo a Cristo? Né? Queridos, esse segue-me, ele me remete a algo que é importante. Quando ele fala segue-me, a ideia do segue-me é porque, olha, eu estou indo, vamos comigo, segue-me. Você não sabe o caminho, mas ele sabe. Ele sabe o que tem na frente. Então, ele vai abrindo caminhos, vai abrindo, né? Então, você está disposto a seguir? Está disposto a abrir mão neste dia? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, os versículos de 57 a 62. Esta mesma passagem é encontrada também lá em Mateus 8, de 18 a 22. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre esta breve passagem aqui do segue-me, né? Diz assim a palavra do Senhor. Eu acredito que você já tenha pego a sua Bíblia, então vamos ler e depois vamos orar, amém? Diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Que nesse dia você possa refletir o que está em primeiro lugar nas nossas vidas, não é? O que está em primeiro lugar na minha vida? Você deve consultar você mesmo, falar com você mesmo, permitir que o Santo Espírito possa falar com você, lá no oculto, no profundo da tua alma,
para que você possa se decidir hoje, ainda hoje, por Jesus Cristo. Jesus está te chamando, segue-me. Porque lá em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém entra no reino eterno se não for através de Jesus. E Jesus indica o caminho, ele é o caminho. Então vamos segui-lo, né? Se você quer vida eterna, você quer viver eternamente com Cristo, né? Tem dois caminhos, o largo e o estreito. E o caminho de Jesus é um caminho estreito. É um caminho que requer resignação, requer que nós venhamos abandonar algumas coisas, como lá em Mateus 6,33 diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E através da pouca leitura que fizemos aqui, nós vimos que o reino de Deus em primeiro lugar está ficando em segundo lugar. Mas oremos, para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e ele possa te encher de certeza, de força e te dar provisionamento para esta caminhada com Cristo. Aleluia. Que o nome do Senhor seja exaltado através da sua vida e que quando você ouvir o chamado do Senhor, segue-me, você esteja pronto a segui-lo. Cheio do Espírito Santo de Deus, cheio, mas cheio assim de uma forma tal que nada mais importa a não ser Cristo. Amém? Eu te convido a colocar em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida a partir deste dia. Mas eu já recebi Jesus. Sim. Mas muitas vezes nós recebemos e deixamos em segundo plano. Através do caminhar da vida, dos dias que se passam, dos anos que se passam, nós vamos nos acostumando e voltamos às velhas práticas muitas vezes. Mas oremos, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Papai querido, na tua presença nós estamos mais um dia. Ó Senhor, onde esta palavra chegar, onde o som da minha voz chegar, Senhor, que não seja eu, mas seja tu, através do teu Espírito Santo a falar, Senhor, com as pessoas que haverão de ouvir, Senhor, e que possam, Senhor, se decidir por ti, Senhor, se decidir a te seguir, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que tu possas falar aos nossos corações neste dia, e que tudo que nós fizermos, Senhor, redunde para o louvor da tua glória. Que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, Pai. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. De uma forma especial eu te peço neste dia, que tu venha, Senhor, me purificar, ungir os meus lábios, e que eu possa ser digno, Senhor, de ser usado pelo teu Espírito Santo e transmitir, Senhor, aquilo que tu queres para aqueles que vão ver e ouvir a tua palavra. Abençoa cada um, nos abençoa, purifica-me, santifica-nos, limpa as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos absorver a tua palavra, Pai. Tira todo impedimento, que nós possamos, através deste momento, só ter ouvidos e mentes ligadas no trono da glória, Pai. Nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Então, quando olhamos aqui a palavra do Senhor, nós vemos aqui algumas desculpas para não servir ao Senhor. Algumas desculpas para estar dando prosseguimento àquilo que muitas vezes nós declaramos, né? Aqui Jesus, nesse capítulo 9, algumas coisas já haviam acontecido, multiplicação dos pães e peixes, milagres. Então, nós sabemos que onde Jesus estava, grandes multidões afluíam a ele, cercavam, porque queriam
ser abençoados. E você e eu queremos ser abençoados. Eu declaro bênção sobre a sua vida, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor, né, é Pai que nos abençoa. Eu tenho certeza disso, né? Então, quando nós buscamos o Senhor com interesse de coração, Ele conhece os nossos pensamentos, sonda, esquadrinha as nossas vidas, Ele sabe da minha e da sua necessidade, mas Ele quer que nós venhamos a declarar, obviamente, Ele quer ter um relacionamento. Tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus fala o pão nosso de cada dia, que é para nós pedirmos o nosso pão de cada dia, sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E aqui uma multidão afluía para Ele. Nós vemos aqui aqui em Lucas, diz que um homem disse, aqui no versículo 57, indo eles a caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei. Se você for lá em Mateus, que relata a mesma passagem, diz que era um escriba, né, um homem letrado, sabia. Então, muitas vezes, tem pessoas que recebem Jesus como Salvador, e ele diz aqui, seguir-te-ei. Eu vou, levanta a mão, vai na igreja. Tem pessoas que são craques em apelo, né? Craques em aceitar apelos que são feitos nas igrejas, chega ali, ficam com o coração e se empolgam e emocionalmente e acabam falando que vão fazer, e muitas vezes faz aquilo que a gente conhece, que é o voto de tolo, prometem coisas, prometem tantas coisas, não, porque eu vou fazer, eu não vou fazer mais isso, eu vou abandonar, e tem que abandonar mesmo as velhas práticas. Se nós queremos entrar no céu, o caminho é estreito, aquelas mochilas largas, aquela que é o pecado, né? Aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele, enfim, aquele que adorava outros deuses, não adore mais, porque é só um Deus que pode ser adorado, né? Então, ele está dizendo aqui, todo empolgado, porque ele tinha visto todos aqueles milagres, toda aquela ação de Jesus, né? Ali naquele tempo, ele está dizendo, e o Jesus falou, olha, querido, você está pronto mesmo para me seguir? E eu pergunto para mim, pergunto para você, nós estamos prontos a segui-lo? Porque ele está dizendo aqui, ó, não outra coisa que é um engano, um engodo que é pregado, que Jesus era mendigo, era paupérrimo, não é isso. Jesus tinha um ministério que deveria ser feito em 3 anos, e nós sabemos que foi feito em 3 anos e meio. Então era assodado, tinha que ser rápido, as coisas rápidas, tinha que caminhar rapidamente. Então ele tinha que ir caminhando, o ministério itinerante, onde ele não parava. Então ele mal deitava num lugar, já tinha que levantar para ir para outro, e assim. Então ele está querendo dizer, olha, eu não tenho tempo para grandes coisas, para cuidar de mim mesmo, eu tenho que cuidar do reino de Deus, né? Por isso que ele fala, as pessoas têm os seus lares, tem né, que aqui ele retrata, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Ele não tinha uma morada fixa, ele andava de casa em casa. A gente sabe que ele esteve na casa de Pedro, a gente sabe que ele esteve na casa de Simão, o curtidor. A gente sabe que ele caminhava. O ministério de Jesus era muito cuidado por mulheres, né? Era abastecido por mulheres, a gente sabe. Era abençoado por mulheres. Nós sabemos disso. E aqui ele está falando, olha, você já pensou, querido? O teu chamado é para ser missionário, você tem que largar aí o conforto do teu lar e ir para os rincões aí desse Brasil afora, ou para um outro país, né? Então, ou sair da sua cidade, da sua zona de conforto, né? Ir para as periferias das grandes cidades, né? O que nós temos feito nesse momento de pandemia, quantas vidas estão aí, sabemos que, infelizmente, o número de moradores de rua, através da última pesquisa, parece que aumentou mais de 20%, de pessoas que não conseguiram pagar os seus aluguéis, que estão
aí jogadas ao relento aí. Querido, é muito triste o que nós estamos passando, mas a palavra do Senhor está se cumprindo. Portanto, nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos ser aquele garoto que está aqui nesse capítulo aqui, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes você aí na sua comunidade, na sua igreja, né? Nós estamos com um desafio. Nossa comunidade é muito pequenininha. Nós estamos com um desafio de 10 cestas básicas. Você falar não é nada, né? Mas nós somos pequenininhos. Uma igreja humilde, pequena. Então, para quem não tinha 2, 3 cestas, ir para 10 é triplicar aquilo que nós temos feito. Mas nós vamos buscar em nome de Jesus. Então faça a sua parte aí, façamos as nossas partes, né? Então, aí Jesus, esse daqui disse que ia seguir. E Jesus está falando para ele, olha, eu não estou te enganando. Veja só como é que é. O outro chegou falando Jesus chega para ele e fala assim, segue-me. Jesus está te chamando hoje, segue-me. A resposta daquele lá falou, oh, Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meus pais, né? Meu pai. Querido, sabe que naquela época o filho é normal, que o filho, né, a natureza, é normal que o filho sepulte seus pais. Normal. Mas quando está falando aqui, não é que o pai dele tinha morrido, o pai dele ainda estava vivo, sabe-se lá quando que ia morrer. Então ele fala assim, deixa primeiro eu viver a vida, né? Depois eu aceito Cristo. Quantas vezes a gente fala assim, a gente percebe em jovens, né? Ah, mas eu ainda sou muito novo, ainda estou muito novo. Depois eu vou para a igreja. Olha, eu fui no culto, naquela igreja lá, tocou os louvores, foi uma bênção, uma juventude abençoada. Ah, mas eu preciso curtir primeiro, preciso viajar, eu preciso dormir, né? Então ele está dizendo aqui que primeiro deixa eu sepultar meu pai, né? E ele fala, aqueles que não estão no Senhor estão mortos em seus delitos e pecados. Então ele fala assim, olha, deixa os mortos sepultar seus mortos. Vai e prega o evangelho, vem viver a Cristo, vem estar com Cristo, não é? Outro chega para Jesus, vai vendo tudo aquilo, seguir-te-ei, Senhor, mas, olha só, eu vou sim, Senhor, mas primeiro deixa eu ir lá na minha casa e me despedir de todo mundo. Tem sempre algo que nos prende nas coisas deste mundo. Já percebeu isso? Mas às vezes você que é da minha igreja, não precisa ser só da minha igreja, eu tenho te chamado para fazer um trabalho na obra do Senhor, porque não sou eu que chamo, é o Senhor que te chama. E para analisar. Quantas vezes, não, agora não, eu ainda não estou preparado, eu não tenho conhecimento. Eu quero dizer para você que é o Senhor que nos prepara. Abre mão do teu tempo, abre mão da tua vida, em prol de uma vida eterna, querido. Dê tempo para viver. Mas não é para viver nesta vida aqui, não. É para viver eternamente, porque os caminhos que você traçar nesta vida aqui, aquilo que você fizer aqui, é aquilo que você vai viver na eternidade. Com Cristo ou sem Cristo. A palavra do Senhor diz que nós temos que abrir mão. Jesus fala para aquele jovem rico, Senhor, o que faço para ter a vida eterna? Olha, você tem que cumprir os mandamentos. Ah, mas eu conheço, não matarás, não roubarás, não furtarás, enfim. Tá, mas então, vá, vende tudo que você tem, distribui aos pobres. Ah, quando falou que ia mexer no bolso dele, ele ficou triste. Ele ficou triste, querido. Talvez não seja mexer no teu bolso, mas seja para você largar alguma coisa, deixar de lado.
não praticar mais determinadas coisas, você vai ficar triste. E ele propõe, olha, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo significa que nós vamos ter trabalho. Carregar cruz não é fácil. Às vezes você vai ter que abrir mão daquele... nós gostamos, o brasileiro gosta muito de futebol, nós gostamos muito daquele joguinho justamente na hora do culto, da seleção brasileira jogando e você querendo que o pastor mude o horário do culto, não é? Não é verdade? Qual o problema, pastor? Mas não é em primeiro lugar o reino de Deus, hein? Quando nós decidimos por Cristo, primeiro é Cristo, depois as outras coisas. Nós queremos fazer uma adaptação do Evangelho para as nossas vidas. Por isso que muitos estão mortos em seus delitos e pecados, ainda que dentro das igrejas. Ainda dizendo que já receberam Jesus como Salvador e que estão seguindo. Será que de fato nós estamos seguindo a Cristo? Nós estamos abrindo mão de nós para seguirmos a Cristo? Uma passagem bíblica que até hoje me comove, até hoje me faz pensar muito, de uma pessoa que não tinha ninguém que pregou nada para ele, mas ele ouviu uma voz lá em Gênesis 12 e falou com Abrão. Deus falou com ele. Deus está falando com você hoje. E ele fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que de ti farei uma grande nação. Ele só ouviu aquilo e você sabe da história. Você sabe do chamado de Abraão. E hoje é dia do chamado do Senhor para a sua vida. Para que você possa ter vida e vida com abundância. Não é uma vida de 70, 80 anos, não. É uma vida da eternidade. Você sabe o que é eternidade, querido? Uma eternidade de glória, uma eternidade de alegria, uma eternidade de prosperidade no Senhor. Porque aquilo que eu fizer aqui nesta vida é meu plantio. É a lei da semeadura. Eu vou colher na eternidade o que eu faço aqui. Com Cristo ou sem Cristo. E quero dizer para você, eu sempre digo isso, tem gente que fica bravo comigo, mas eu tenho que falar para você a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32. E no 36 Jesus diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade é que existe o inferno também. E ele é eterno. Assim como o céu é eterno. E entre os dois há um abismo, há uma distância muito grande. Depois da morte não tem mais o que ser feito. Não adianta vela, não adianta missa, não adianta chorar, não adianta mais nada, já foi. Então não venhamos nós a dizer: era tão bom, né? Tá com Deus. Não tá, não. Precisa ver o que ele praticou na terra, precisa ver o que ele fez aqui. Se saiu triste da presença do Senhor porque não quis abrir mão da vida passageira para servir a Cristo. Pois é isso mesmo, são palavras duras, mas palavras de vida e vida eterna com Cristo, é isso aí. Então, está dizendo aqui a palavra do Senhor, né? Quantas coisas que nós sabemos. Quando Paulo está a caminho de Damasco, lá em Atos 9, quando ele... Não sei onde que as pessoas acham cavalo lá, mas eu nunca vi cavalo. Paulo não fala que Paulo caiu do cavalo. Paulo cai ao chão ali, né? E fica cego. E a palavra diz, se eu não me engano, no versículo 12, Paulo vai ver o quanto importa, o quanto é servir a Cristo e pregar o Evangelho de Cristo. Tem um custo, queridos. Tudo tem um custo. O custo da salvação você não vai pagar nada, porque ela é de graça. Cristo já morreu por você lá na cruz do Calvário. Então, ponto final. Você não vai fazer nada para ser salvo, porque Jesus já fez. A única coisa que você tem que fazer é receber Jesus como seu Salvador, se arrepender
dos seus maus caminhos. E o arrependimento, a salvação é diária. Se você não pecou ontem, glória a Deus por isso. Mas é hoje que importa. E assim, por isso que a palavra diz, não importa como começamos, mas vai importar como nós vamos terminar nossos últimos dias. É isso que vai importar. Não é? Então, quando nós vamos olhando, nós temos que pensar muito. Aqui ele diz aqui, aquele que põe a mão no arado. Quantas pessoas você conhece que já receberam Jesus Cristo como seu Salvador, já estiveram na presença do Senhor, mas olharam para trás. E por isso que ele está falando, aquele que põe a mão no arado, não torne para trás. Uma vez que você começou plantar, continue plantando. O caminho é frente, é seguir em frente. O nosso alvo é Cristo, queridos. O nosso alvo é a nossa cruz, é tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Então, aquele que vira, quem sabe, quem já morou no interior, quando tinha aqueles arados de tração animal, que são aquelas lâminas cortantes, aqueles discos cortantes, quando o caboclo descuidava ali, aquele arado virava e você poderia se machucar, se cortar. Ele está fazendo uma alusão aqui, fazendo um paralelo. Mas quando nós começamos algo, nós não podemos parar no meio da coisa. Olhar para trás é parar no meio. E quando a gente olha para trás, a gente fica, né? Tem muita gente que olha para trás e fala, naquele tempo eu era feliz. Eu me divertia tanto. Estava morrendo e não sabia. Aliás, sabia, mas eu sempre digo, talvez você se escandalize com o que eu vou dizer. O pecado é gostoso, né, meu irmão? Porque se fosse ruim, ninguém pecava. A palavra do Senhor diz que Eva, aquela fruta era aprazível aos olhos. Concupiscência lá em 1 de João, capítulo 2, versículo, se eu não me engano, 15 a 17, diz a concupiscência dos olhos, o desejo da carne, o desejo dos olhos. As vontades que nós temos tem que ser deixada para trás. Quando nós colocamos a mão no arado, o nosso alvo é Cristo. A nossa caminhada é para Cristo, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, quantas pessoas você conhece que já esteve na presença do Senhor e hoje se afastaram completamente? Voltaram, colocaram a mão no arado e agora estão olhando para trás, estão numa vida, ou seja, não estão caminhando para frente, não estão caminhando para a salvação. Jesus está te convidando, você, mesmo você que não importa o que aconteceu, está convidando você que ainda não o recebeu, e está convidando você que está afastado dos caminhos do Senhor. Jesus te ama, querido, Jesus te ama, ao ponto de entregar sua própria vida por amor de você. E ele está falando aqui, mas é necessário abrir mão, é necessário você se esvaziar de você mesmo, para que o Espírito Santo dele venha habitar em você e te conduzir. Ele nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas, como diz o Salmo 1. Mas no Salmo 23 ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós estamos falando, eu quero a sua companhia. Vai à frente, eu te seguir. Não é você que vai à frente, porque quando eu torno para trás, eu tomo as minhas decisões. Por isso que a palavra, Paulo fala, né? Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que eu tenho hoje é morrer para este mundo aqui, para as coisas deste mundo. Tem um louvor que diz, eu quero me esvaziar de mim, da minha realidade, para viver a realidade do Evangelho, para viver a realidade de Cristo. Aleluia. Que o nome do Senhor seja exaltado. Que você possa não ser como o jovem rico. Vá, vende tudo, e fica triste. Não. Vá, vende tudo. Tudo aquilo que te atrapalha. Esse vender tudo aqui, às vezes a gente fica pensando só em coisas, né?
Mas a palavra do Senhor fala até uma coisa, um versículo. Não estou mandando você arrancar o olho, a mão, o pé, o coração, não estou mandando você arrancar nada, não. Mas ele fala, olha, se teus olhos te fazem pecar, arranca e joga fora. Se teus braços te fazem as tuas mãos, ele fala, é melhor você entrar aleijado no reino dos céus do que perder a salvação. Querido, é verdade isso é uma grande verdade. Por isso eu te digo, nos dias de hoje, né? Não temas, porque o Senhor vai à frente, abrindo os caminhos. Ele é o Jeová Nissi, ele é a bandeira, nossa bandeira. O arvorar da bandeira, ele vai à frente, ele vai abrindo os caminhos. Como ele disse a Josué lá no capítulo 1, Josué, não temas, porque eu estou contigo, eu sou teu Deus. Eu, como fui com Moisés, eu fui à frente, abri o mar vermelho. Eu fui à frente, libertei o povo. Assim eu serei contigo na tua vida. Glória a Deus por isso, né, queridos? Que o Senhor está nos chamando, segue-me. Segue-me. O Senhor vai te dar força para abandonar as velhas práticas. Pode ter certeza disso, basta segui-los. As mochilas do pecado, nosso pecado, vão ficando no caminhar. Quando nós permitimos o operar do Espírito Santo nas nossas vidas. E o Senhor quer te curar hoje. Quer te libertar. Eu declaro cura para a tua alma hoje. Eu declaro que o Senhor vai estar te limpando dessas velhas práticas. Não sei porquê, mas o Senhor... Você que talvez esteja com algum mal do passado que ainda te corrói, com coisas que ainda estão dentro de você, e você não se vê limpo, não se vê digno, talvez de seguir a Jesus. Eu preciso me livrar disso. Não é você, é o Senhor que tira o pecado do mundo. Eu quero declarar que você é livre em Cristo Jesus. Amém? Basta segui-lo. Vamos orar para encerrar. Papai querido, na tua presença nós estamos mais uma vez. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos dê força para te seguir, Pai. Nos dê força para continuarmos nesta caminhada contigo, Pai. E aqueles, Senhor, que ainda não se decidiram por ti, aqueles que olharam para trás, mesmo estando com a mão no arado, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Alcança essas vidas, Senhor. E eu te peço para que o Senhor venha curar as feridas da alma desta pessoa que está assistindo este vídeo, Senhor. Porque assim o teu Espírito Santo coloca no meu coração que tem pessoas que estão, Senhor, amarradas, Senhor, num passado e querem se livrar dele e não conseguem te seguir, Pai. Mas o Senhor é aquele que limpa o pecado do mundo, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu declaro libertação nesta manhã, neste dia, nesta quarta-feira, Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça e a misericórdia salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Jesus te ama e eu também. Um grande abraço e até a próxima, querendo Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.